Fala aí, o som tá saindo legal? Como é que tá aí? O pessoal tá ouvindo? Tudo ok? Pessoal de casa? Beleza. Fala aí, galera. Salve, salve. Estamos começando aqui mais um podcast Careca de Saber. Antes da gente começar, já vou pedir pro pessoal que não é inscrito se inscrever no nosso canal. A gente está começando agora. A inscrição de vocês no canal é muito importante. Aproveita, dá um like, compartilha aí que a gente está ao vivo. Se inscreve, faz perguntas, isso é muito importante, tá? Para gerar engajamento e para a gente ter uma maior qualidade aqui no nosso bate-papo. Hoje estamos aqui com o meu amigo Alessandro Dagan, queimadense, bodybuild, Não, aí não. bodybuild, empresário, quase pastor, né? Não, teólogo não. e pré-candidato a vereador pelo município de Queimados. Alessandro, seja muito bem-vindo aí, tá? Mais uma vez, você já é de casa. Obrigado, Reis. Para mim é uma honra, né, estar aqui contigo, participando desse programa. A gente chegou a gravar o piloto, né? Foi. Quando começou. Fiquei muito feliz com o teu convite. E agora poder estar retornando. Um abraço pro Clovin, pro Lomeu, que estão aqui na direção do melhor estúdio do Rio de Janeiro. Estúdio mais completo, com os melhores equipamentos, com o melhor atendimento. O único defeito deles é que um é vascaíno, outro é flamenguista. Mas tirando isso, tá tudo em casa. É, né? 50% bom. 50%, 100% não presta. É. Vamos botar o Fluminense aí. Ó a estrela solitária. Mas vamos lá. Alessandro, vamos direto aqui ao assunto. Como é que a gente sabe, morador, né? Nascido e criado em Queimados. Primeiramente, antes de a gente entrar direto ao assunto aqui, fazer a introdução. Quem é Alessandro? Como foi sua infância? Onde você morou? Onde você estudou? Se você veio da rede pública? Quais dificuldades que você encontrou aqui como munícipe queimadense? Olha, eu sou filho da professora Sandra, do policial militar Crespo, mais conhecido na cidade como Dida. A vida toda eu morei na mesma rua, a única diferença é que eu morava na parte de cima, agora eu moro na parte de baixo. Até a quarta série, né, que agora é o 5º ano. Isso. Estudei no Centro Educacional Brado Crespo, saí de lá, fui pro Manel Pereira, do Manel Pereira fui pro Betel, onde eu também conheci a minha esposa. Casei também em Queimados, foi quando eu fundei a GAN Festas. 2 anos depois fundei a GAN Academia. Foi uma infância, assim, não tenho do que reclamar, Reis, não posso ser injusto. Meus pais sempre trabalharam muito, então eu sempre tive uma vida confortável, tranquila na infância, simples, e conforme eu fui crescendo, foi melhorando. E tendo esses princípios, né, de trabalho, de esforço. Moro ali perto do Oriente, então eu cresci jogando bola ali, soltando pipa, que dava pra fazer isso, né? Na infância eu ainda peguei essa época de golzinho na rua, pipa, nesse período de férias era sempre muito bom, bolinha de gude. Então a minha infância foi assim, foi uma infância de verdade, brincando muito, aproveitando. Eu lembro que na minha casa, a maçaneta ficava pro lado de fora. Então não precisava de tranca, tu metia a mão na maçaneta e entrava, de tão tranquilo que era Porta naquela... ficava aberta? Ficava aberta, sem chave, sem nada. Tu metia a mão na maçaneta e conseguia entrar. Então eu criança, ficava na rua, quando eu queria ir em casa, abria a maçaneta e entrava. E hoje assim, eu tenho um filho que está sendo criado na mesma rua onde eu fui criado e não está tendo a oportunidade de viver o que eu vivi porque os tempos são outros. Né? Mas eu tive uma infância muito feliz, assim, muito alegre, onde eu me diverti, brinquei bastante, eu realmente consegui ser criança. Eu acredito que até por isso, né, facilita um pouco a sua vida, a sua trajetória hoje, né, você ingressando aí na política. Por ter sido nascido e criado aqui, ter vivido na rua, ter participado por isso, hoje você deve ter, com certeza, muitos amigos de infância que hoje te admiram, te apoiam e estão junto contigo nessa caminhada, né? Como é que tá a galera aí, a adesão dos seus amigos aí? Olha, hoje eu tenho amigos assim que não me viam há tempos por circunstâncias da vida. Aí acaba se distanciando, fica um ano sem se ver e quando sabe que você entra num projeto desse, eles falam, não, cara, eu te conheço de uma vida toda, eu sei do teu caráter, eu sei dos seus princípios, eu sei o que você quer fazer, eu tô contigo, vou te ajudar, a gente vai caminhar junto, pode contar comigo, com a minha família, te encontra muitas portas abertas. A gente tem feito uma caminhada de conversa com as pessoas na cidade, que a gente entra pela porta da sala, senta no sofá e bate papo. Então, assim, tá muito gostoso construir esse novo caminho, sabe, Reis? Justamente por causa da história que a gente construiu dentro da cidade. Porque nesse período agora, todo mundo vai ser muito bom, todo mundo vai ser muito carinhoso. Só que as pessoas, a população, e graças a Deus por isso, não tá boba mais.
está muito inteligente. Então, ela não observa o candidato durante esse período de construção política. Ele observa o candidato na vida anterior à escolha política, como que ele é no dia a dia. As pessoas te observam. Então, isso tem feito a minha caminhada ficar muito mais leve, a aceitação muito boa e estamos aí. A gente veio, você está até falando aqui antes aí de começar, né? O político, né? O pré-candidato, ou candidato, depois quando chegar o período eleitoral, ele fica sumido aí, uns 4 anos. Sim. Ninguém vê o cara. E aí quando vai chegando aquele 1 mês, aquele 2 meses, o cara vai na feira, tira aquela foto com pastel, toma um caldo de cana, vai naquele amigo que ele não vê há 10 anos, vai naquela pelada de final de semana, né? Onde o cara nunca jogou bola, mas para lá no pessoal, no churrasco, às vezes até paga o churrasco pra galera, coisa que a gente sabe que não pode, que não é devido, que não é legal, pode, né? Mas o povo acaba fazendo isso aí, disso aí, uma plataforma, um palanque político. E pelo que você falou, o seu caso é diferente, né? Você é criado aqui, você na verdade visita, fala com amigos, pessoas que você já lidar no dia a dia, seja na academia, seja lá na escola, no salão de festas, amigos de futebol, que tenha muitos, e por aí vai, né? É bacana, Riz, porque assim, a nossa caminhada está de uma forma que muitas pessoas nos procuram quando fica sabendo do nosso projeto, da nossa pré-candidatura. É de forma natural. Cara, fiquei sabendo que você vai vir a candidato. Cara, pode contar comigo, pode contar com a minha família. Pessoas que trabalharam comigo há anos atrás. Assim, não, cara, vambora. Eu te conheço há muito tempo, já trabalhei. É o que eu estava falando anteriormente. É uma construção muito, muito leve, muito boa. E assim, de quem conhece realmente a história do local aonde está se candidatando, né? Porque assim, eu vi a construção, eu vi o desenvolvimento da cidade. A gente sabe que tem muita coisa ainda para ser feito, só que a gente sabe o que precisa ser feito. Tem muita gente que não sabe, né? Entra numa campanha sem projeto, sem construção, sem saber a realidade, tapa os olhos para muita coisa que acontece. Então, assim, nossa caminhada já é diferente. A gente vivencia o dia a dia da nossa cidade. Da minha casa para o meu trabalho são 200, 300 metros. Então, assim, tudo que eu faço é dentro de Queimadas. Os meus negócios são aqui, a minha moradia aqui. Meu filho joga bola no Oriente, faz curso de inglês em Queimados. Eu trabalho aqui, a minha esposa trabalha aqui, meus pais moram aqui, minha irmã mora aqui. Então, assim, eu acho que eu sou muito queimadense, né? Eu vivo muito em Queimados. A minha vida é isso, é Queimados. Mas então, a gente estava falando aqui anteriormente, você falou que começou a fazer teologia, parece que não terminou, né? Faltou um período e meio. Para terminar? É. E o que te levou a buscar? Você fez teologia, você queria ser pastor? Na verdade, não. Eu queria conhecer mais. Porque a gente vê a fé de muitas pessoas baseada na experiência de outros. Né? E isso é complicado. Eu não posso basear algo que eu acredito na experiência e na vivência de outra pessoa. Eu tenho que ter minha própria vivência, eu tenho que ter as minhas próprias experiências. E eu falei assim, se é algo que eu creio, se é algo que eu quero propagar, se é algo que eu realmente acredito, eu preciso conhecer. E a gente precisa conhecer o lado da fé, empírico, mas a gente também precisa conhecer o histórico. Sim, os claro. reais acontecimentos, para a gente poder ter firmeza do que a gente está falando. Porque quando você se baseia, se encosta, né? Se encostar é uma palavra até pesada para isso. Mas quando você se apoia na fé de outra pessoa, se aquela pessoa cair, você cai junto, Reis. Verdade. Mas quando você tem a sua fé baseada nas suas próprias experiências, pode cair quem for, que você continua firme. Continua de pé, né? Então foi uma construção que eu quis fazer. Eu lembro que eu coloquei na minha cabeça assim, já com a fé, com aquela emoção, com aquele sentimento, porque é algo que você não vê, que você não toca, mas que você sente. Eu me desafiei, eu falei, por que Deus existe? Eu quero entender quem foi Jesus, o que ele representou. Eu precisava entender isso. E esses estudos, junto com as minhas experiências pessoais, inclusive agora, que eu tenho vivido coisas extraordinárias, isso formou a minha fé, a minha crença. Então hoje eu tenho tranquilidade e convicção de falar sobre ela. Você sempre foi cristão? Desde criança? Eu tenho essa criação. Eu fui criado cristão, na igreja. Pais. A minha avó, enquanto ela era viva, 50 anos de igreja batista, da primeira batista em Queimados.
Então, meus pais, apesar de não serem... Ah, então sua família, seus pais também são... Isso é o que Já eu tô tem falando. raízes em Queimados, Apesar né? deles não serem membros de uma igreja, mas sempre... Não, meu pai e minha mãe também nasceram, foram criados tudo em Queimados. Meu pai ainda mais. Pra tu tirar meu pai de Queimados pra fazer qualquer coisa é um problema. Ele gosta daqui. É feira, domingo, mas não é uma vez, é 3, 4 vezes. Caramba. Né? Então, assim, é muito... Eles gostam muito, né? De não só de morar em Queimados, mas viver em Queimados. Então, assim, a minha fé foi uma construção. Eu tive experiências e vivências desde a infância. E eu lembro de uma coisa muito interessante. Eu via as pessoas se batizando e eu falava para meus pais, falei, pô, eu quero me batizar também. Meus pais falavam assim, não, você vai decidir isso quando você for mais velho. Porque vai ser uma decisão sua. Legal. Isso é algo bacana e esclarecedor. Porque eles poderiam, não, se batize e tal. E eles falam assim, não, meu filho, isso é uma responsabilidade que você está assumindo. E não pode ser uma decisão que parta da gente te colocar para batizar. Tem que ser algo que você, quando estiver mais velho, resolva. E eu tive algumas experiências, entrei para a igreja, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ter oportunidade de ministrar, de dar aula. E não dá para fazer por fazer, Reis. A gente precisa se aprofundar, precisa estudar. Eu acredito que você também é dessa forma. Você é um cara Sim, super com certeza. inteligente, que transita por diversos assuntos com propriedade, e a gente só consegue fazer isso se a gente estudar. Não dá para eu deixar as coisas acontecerem de qualquer forma. A gente precisa ter convicção do que está falando para não falar besteira, né? Então, procurei estudar, foi uma experiência muito boa para mim, porque eu vinha da pedagogia. Aí você conhece uma área da Sim. parte humana, cognitiva, de aprendizado, de construção, de ideias, de tudo isso. Aí eu parto para teologia, que aí eu já parto para a questão espiritual do ser humano, para o desenvolvimento. Porque se a gente parar para analisar, independente da crença de cada um, o ser humano é um ser de fé. Com certeza. Até porque a religião, né, é um fenômeno existente, dependente de qual fé a pessoa detém, em todo e qualquer sociedade. Acho que eu não Independente de analiso. crença. Independente de crença. Se você pegar uma criança que nunca teve um contato com nenhum ambiente social e colocar ela no meio de uma floresta, ela vai criar fé em alguma coisa, porque é natural do ser humano precisar crer em algo para se fortalecer. Inclusive algo maior do que ele, né? Algo Nesse maior caso, esse do algo que maior é personificado por Deus, né? E a gente não está falando de certo e errado, a gente está falando aqui uma discussão racional, né? Porque às vezes a pessoa pode entender, tá vendo? A blasfêmia, não é. Sim, sim. Não é o que eu estou falando. Eu tenho a minha fé, a minha crença que eu construí através das minhas próprias experiências. Só que eu não posso julgar a experiência do outro. Eu tenho que respeitar. Eu posso te falar das minhas experiências e de quanto é maravilhoso o Deus que eu creio. Mas eu não posso te invalidar ou te menosprezar por você ter uma crença diferente da minha. Até porque se eu fizer isso, eu estou indo contra os ensinamentos daquele que eu creio, que é Jesus Cristo acima de todas as coisas. Os princípios que ele me ensinou e que eu aprendi é respeitar a todos, independente de crença, de cultura, de status social, porque o relacionamento humano, o vínculo humano está muito além disso, Reis. A gente não pode limitar as nossas experiências por algumas questões de escolha. Por exemplo, eu sou botafoguense, Clovinho é vascaíno. Meu Deus do céu. E Assim, ser feliz, torce pro Flamengo. ele eu não consigo nem sentir raiva, só pena. Mas é meu amigo, entende? Ó. Então são coisas que a gente precisa respeitar. Olha só, Clovinho tá aí, rapaziada. Aí eu me lembro que eu tava jantando contigo, né? Não. Esse dia foi pior. Naquele dia lá do jogo do Botafogo. Caraca, meu Botafogo irmão. e Palmeiras. 3-0 Botafogo. Eu vibrando E aí, no restaurante. vibrando, é campeão, tudo mais, foi pra casa. Terminamos ali, pagamos conta, fomos pra casa. Caraca. Cheguei em casa, tomei um banho, quando eu olhei, eu falei, 4-3, eu falei, caralho. Só chegou uma mensagem no meu celular. E aí, campeão? E agora? O que aconteceu? Cara, e pior que eu não tava querendo assistir o jogo naquele dia, que eu tava nervoso. Aí o cara lá do restaurante mudou. Quando mudou 3-0, falei, tá lá, vamos arrebentar. Campeão. Campeão, o título é nosso.
Aquela ali foi pra esquecer, né? Cara, foi engraçado esse campeonato, que o Botafogo, depois desse jogo, começou a ter uma sequência de viradas ali nos últimos minutos. Aí teve um dia que a minha esposa foi dormir, aí pum, virada. Aí eu comecei, caramba, como é que pode esbravejar em casa? Aí ela desceu desesperada. O que houve, Alessandro? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, Botafogo, pô, tomou um gol nos últimos minutos, virada de novo. Ela, pô, pelo amor de Deus, tu ainda não se acostumou com isso? Eu falei, cara, é fã ou hater? Você pode botar foguense também? Não, ela assim, ela gosta quando o Botafogo toma gol pra ela ficar rindo de mim. Pô, que isso. É, a gente tem esse problema lá em casa, então assim, quando eu tô assistindo o jogo, ela já nem fica perto. É flamenguista, né? Não, ela é botafoguense só quando vai pro estádio. Não, flamenguista não entra lá em casa, não. Não tem como, né, Clóvis? Pô, casar com a flamenguista, já pensou, Deus me livre. Na doutrinação. Filho também, botafoguense? Não, cara, eu dei duas opções pra ir muito tranquilo. Ou torcer pro Botafogo ou pegar as coisas dele e ir embora. Aí, ficou a critério dele. Não, mas tá aí, o Botafogo tá bem esse ano aí. Não, mas a gente brinca. Mas o que eu peguei do Botafogo e o que o Botafogo é hoje, não tem como comparar. A gente já entrava no campeonato sabendo que a gente precisava fazer 48 pontos para não cair. 46 pontos para não cair. Botafogo, antes da SAF, foram bloquear os bens do Botafogo, tinha R$34 na conta. Caramba. Quase tomou WO porque não tinha dinheiro para viajar. Caraca, não sabia. Então assim, eu não tenho como reclamar desse Botafogo. A gente reclama como torcedor e tal, mas o que tá sendo construído é um clube de grande porte. Hoje eu vejo assim, rivalidade à parte, Flamengo e Palmeiras em um patamar Sim, claro. maior no Brasil, e o Botafogo, Atlético Mineiro, um pouco abaixo. Podendo chegar, mas é claro, essa construção de vocês já vem de mais tempo. Torcida, não, aí o Vasco, né? Petróleo, aí mais abaixo, aí o Vasco. Não, mas a gente até analisa questões aí do futebol, do Vasco Botafogo, né? O Botafogo tem quantos anos mesmo? 31. 31. Caramba, quando o Botafogo foi campeão, tu era bebê, né? Tinha 4 anos. Não, 3 anos. 3 anos. Eu vi o Botafogo ser campeão, era um bom time. Tatulho Maravilha, Donizete. Depois daquilo, nunca mais. Time massa. Mas vamos lá, já que a gente tá falando no esporte Me aí... calejou pra vida, tá? Eu sou um cara resiliente por causa do Botafogo. Quem torce pro Botafogo aguenta qualquer coisa, irmão. Não, eu ainda vou te falar, naquele ano de 95, né? Foi o ano que o Botafogo foi campeão, em cima do Santos. Foi um ano centenário do Flamengo. Ataque dos sonhos, sabe? Romário e Edmundo, meu irmão, não ganhamos nada. Quase fomos rebaixados. Meu Deus do céu. Foi um ano, todo mundo foi bem. Depois veio o Vasco ali em 97, arrebentando, 98, 99. E o Flamengo só depois dos anos 2000 aí, 2000 alguma coisa aí, que começa a despontar. Mas pegando esse gancho aí do esporte, a gente sabe que você entende que o esporte é um dos grandes instrumentos, uma grande ferramenta de transformação social. E voltando agora um pouquinho, né, pro assunto político, de que forma você acha que é possível fomentar o esporte como essa ferramenta de transformação social e você, como sendo eleito vereador, como você vai trabalhar para colocar isso na prática? Olha, Reis, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o esporte, e agora a gente precisa falar bem sério, é deixar de ver o esporte como entretenimento somente, não que ele não seja, mas não podemos limitar a dimensão do esporte somente em entretenimento e nós precisamos utilizar o esporte como ferramenta. E tem mais, utilizar o esporte como uma ferramenta transversal que consiga dialogar com diferentes pastas. Porque o esporte você dialoga com a saúde, com a educação, com a cultura, com a assistência social, né? E quando você faz isso, você potencializa o esporte ao máximo que ele consegue desenvolver e extrair da sociedade. Porque quando você fala de saúde, você consegue aliviar as nossas unidades básicas de saúde. Sim. Porque, estudando sobre isso, eu já vi projetos que acontecem mais no Sul, de atividades físicas que eles colocam ao lado das unidades básicas de saúde, porque eles detectaram que boa parte dos pacientes, e principalmente se tratando de idosos e mulheres, onde o nível de prática, a porcentagem de prática de atividade física é menor, muitos sobrecarregam as filas das unidades básicas simplesmente para ter alguém para conversar. Porque quando senta para falar com o médico, é a pessoa que ela tem, é uma pessoa que ela consegue que dê atenção a ela. Que tu coloca? Bacana. São viúvas, não na maioria das vezes, mas
boa parte das vezes. Ou então o marido também já não dá muita atenção mais. Os filhos já são casados, já não moram mais, então a pessoa se sente muito sozinha. Então quando você traz uma pessoa dessa, seus 65, 70 anos, dentro de um espaço de convívio social, além de você estar melhorando a saúde física, você está melhorando a saúde mental. Então você já desafoga. O último estudo que foi feito provou que 15% das internações do Sistema Único de Saúde são causadas pela falta regular de atividade física. A gente está falando de um custo de 300 milhões de reais para os cofres públicos. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já decretou que para cada R$1 investido em atividade física, se economiza 3 na saúde. Então o que está faltando para a gente aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa sociedade? Pessoas que levem a pasta a sério. Parar de tratar o esporte como um ambiente de acordos políticos e passar a colocar pessoas que realmente entendam e que realmente queiram fazer. Porque quando você trabalha com esporte, você não tem domingo, porque domingo você está fazendo um evento. Você não tem sábado, você não tem hora para sair. Você tem que lidar com diversos tipos de situação. E outra, parar de limitar a oferta de esporte. Ah, vamos botar futebol, vamos botar vôlei. Não, tem muito mais do que isso que a gente pode aplicar. Tem muito mais atividades, a gente pode abrir o leque que a gente consegue alcançar um número maior de pessoas, Torres. Outra questão, parar de limitar os espaços onde o esporte acontece. Ah, onde você consegue fazer atividade física de forma gratuita em Queimados? Vou falar de Queimados porque é a cidade onde eu vivo, onde eu tenho propriedade para falar. Porque eles dão chilique quando eu falo. Pô, não sei o que, adoro, mas é a realidade. Você só consegue fazer na Vila Olímpica. Sai da Vila Olímpica e procura uma atividade física de forma gratuita. Agora tem, sabe por quê? Porque tá chegando o período eleitoral, todo mundo cria projeto, que é outra covardia. Porque é um período que todo mundo cria projeto, coloca a gente pra dentro. A pessoa faz com que aquele projeto se torne parte da vida dela. Sim. Passa a eleição, acaba o projeto. Isso é covardia. Isso é falta de sensibilidade. São coisas que a gente precisa avaliar. Então a gente precisa expandir a oferta de esporte pela nossa cidade. Levar para as margens, levar para as extremidades, para os bairros mais distantes. Como é que uma pessoa sai do Santa Rosa todo dia para vir para a Vila Olímpica praticar uma atividade de forma gratuita? Se ela, de repente, muitas das vezes não tem como pagar um local particular perto da casa dela, como é que ela vai gastar com passagem? Como é que ela vai vir andando de lá para cá com a realidade da segurança pública que a gente está vivendo na nossa cidade? Verdade. Então, não é a pessoa ir até o esporte, até a atividade física, não. É o esporte, a atividade física ir até a pessoa. A famosa buscativa, né? A gente precisa ir e falar, ó, estamos aqui. Você falou sobre essa questão de esporte, né? E, de fato, quando alguém fala sobre esportes, projetos, né? Geralmente fala muito sobre Brasil, né? Para nossa realidade Brasil, não só Queimados, mas Brasil, Rio de Janeiro, enfim. Futebol. O vôlei foi uma coisa que depois da Olimpíada de 90, Jogos de Barcelona, começou a se popularizar um pouquinho. Mas hoje a gente verifica aí que até para as nossas Olimpíadas, né? A gente verifica aí o time de futebol brasileiro não se classificou. Não se classificou. Masculino. O masculino, sim. Que é o time mais caro. Sim. Onde tem um investimento milionário. Porque né? gera mais entretenimento. Gera mais entretenimento, gera mais dinheiro. E a gente vê hoje, né, os atletas que muitas vezes não têm patrocínio, que estão lá lutando diariamente. A gente dá um exemplo aí daquela Raíssa, né, a Fadinha, que hoje tudo bem, ela tem patrocínio, mas e no começo no começo? A luta para chegar até lá. A gente vê atletas aí da ginástica, levantamento de peso olímpico e por aí vai. E muitas vezes a gente perde tantos talentos, a gente deixa de garimpar ali tantos talentos pelo fato de não ter esse investimento. Agora imagine se o Brasil investisse de verdade nisso aí. Você acha que talvez esse nicho, quando fala-se em esporte, somente futebol, você acha que é prejudicial? Você acha que deveria ampliar um pouco para outras modalidades? Porque quando a gente se fala de patrocínio, né? Primeiro eu acho que tem que ampliar, respondendo a sua pergunta antes de eu entrar na outra questão que eu vou falar. Tem que ampliar porque nem todo mundo quer jogar bola, Reis. Nem todo mundo tem aptidão para jogar bola, mas tem aptidão para outra modalidade. Quando você limita a modalidade, você exclui. Exatamente. Você não inclui, você exclui. Ah, só tem futebol. Mas e o cara que é mais forte?
que de repente tinha um potencial para se desenvolver em alguma arte marcial, no rugby. E a pessoa que gosta, vamos para outras modalidades, xadrez, que a gente precisa incentivar, tênis de mesa, atletismo, as diversas modalidades dentro do atletismo, né? Handball e por aí vai, basquete. A gente fica muito limitado a futebol. De futebol, de cada 1000 crianças, quantas dão certo no futebol? E ainda tem isso. Porque o futebol, ele gera tanto entretenimento, tanto resultado financeiro e de visibilidade para o Brasil, que o sonho de toda criança é jogar bola, mas não é por uma questão de ideal de vida, mas sim pela transformação da sua realidade financeira. Onde muitas vezes até a família, né, pega e joga aquela responsabilidade. Meu filho vai ser jogador de futebol e ele vai transformar a realidade daquela família. Tira a criança da escola, ou então deixa uma educação muito sucateada, muito irrelevante, para focar nisso. E a gente tem que tratar o esporte de outra forma. A gente tem que fazer com que o esporte seja integrado com pastas que vão fazer com que a criança desenvolva, principalmente a educação. Sim. Então, assim, o esporte veio por causa da educação. Essa criança se destacou, ela vai ter um investimento para se tornar profissional. Ela não se destacou, o esporte serviu como ferramenta para ela desenvolver mais princípios, mais fundamentos, ter mais atenção no que diz respeito à educação e se tornar um homem, uma mulher, um cidadão adulto que vai agregar mais para a sociedade. Essa precisa ser a função do esporte. Então a gente limita, a gente acaba ficando muito bitolado. Aí vamos para a questão do patrocínio que você falou. Uma empresa, quando ela patrocina, ela quer retorno. Sim, claro. Então ela não vai investir em quem está começando, ela vai investir em quem deu certo. Quem tem que investir em quem está começando é o poder público. Você falou sobre a questão do esporte aí, né? Sobre patrocínio. Vou dar aqui a minha visão aqui sobre a questão norte-americana. Todo mundo assiste muitos filmes aí. Sim. E a gente verifica aí que quando o garoto ali, ele se destaca no basquete, no atletismo, no futebol americano, no beisebol, ele ganha uma bolsa e ele começa o esporte mesmo ali no âmbito, que seria high school, que seria o ensino médico, e depois para ganhar uma bolsa na universidade, né? Que é o sonho de todo mundo, né? E ao passo que aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Lá quando o cara ele se destaca no esporte, eles puxam ele para uma escola de qualidade, dão uma bolsa para que ele continue estudando e praticando o seu esporte. Isso. Aqui no Brasil é diferente. Quando ele se destaca em algum esporte, a primeira coisa que eles buscam é, olha, vai ter que deixar de estudar para se dedicar integralmente ao esporte. O que você acha disso aí? Então é o que a gente estava falando aqui, é uma visão retrógrada. Porque deveria ser o contrário, como acontece nos Estados Unidos. Não só lá, como em outros países também. Hoje os atletas que nós temos de alto rendimento, no que se diz respeito à Olimpíada, a maior parte deles vem das forças militares. Sim. Por quê? É o ambiente que eles encontram, onde eles conseguem treinar, porque o esporte que o atleta pratica é a profissão dele. Então ele não tem como bater pontos de 8 da manhã às 5 da tarde e levar uma vida de atleta de alto rendimento. Nas Forças Armadas eles conseguem, porque eles têm a patente deles, aonde tem a remuneração garantida, e a própria Força Armada dá condição e estrutura para que eles treinem, para que tenham um rendimento maior. Tirando isso, a gente perde muitos potenciais atletas de alto rendimento que desistem no meio do caminho. Aí chega no meio do caminho, Reis, você se torna pai, casa, então você começa a ter outra demanda. Tu vai ver seu filho, sua esposa com dificuldade, você fala assim, cara, é meu sonho, é o que eu tenho habilidade, é o meu dom, só que eu preciso cuidar da minha família. E vai ficando no meio do caminho muita gente. Você falou sobre essa questão aí do esporte, né? No âmbito militar, eu, como já fui antes de entrar na Polícia Militar, fui da Marinha, e a gente verifica lá que lá existe uma coisa, o militar não fica só correndo, ele na verdade ele tem aula. Sim. E nos contraturnos de aula ele acaba, geralmente, pratica algum esporte. Tem as equipes lá de atletismo, judô e por aí vai. Mas dentro disso aí o que a gente verifica lá, o ensino é integral. Ele vai de manhã, fica até a noite ali estudando direto, acaba dormindo porque ele é residência do militar e está para de formação. Mas o que você acha do ensino integral? Eu sou um defensor. Eu acredito que é a melhor ferramenta
e a maior possibilidade que nós temos de trazer uma transformação real para a nossa sociedade. Ah, mas não é por questão de Brizola ou Darcy Ribeiro. É por questão de projetos que, bem executados, vão trazer resultado. E eu vou pontuar algumas questões, ô Reis. Primeiro, que a gente consegue desenvolver o ser de forma plena. E é o que eu creio. Não dá para você tacar uma criança dentro de uma sala de aula e só tacar conteúdo e querer que ela desenvolva. A criança vai ficar cansada daquilo dali. Você precisa gerar outros estímulos para que ela tenha vontade de se manter dentro da escola, dentro da sala de aula. Então, num conteúdo, você coloca... Aliás, num turno, você coloca esses conteúdos que são necessários, que precisam. Mas num contraturno, você tem que dar outro tipo de atividade. E não só esportiva, mas cultural, de empreendedorismo, coisas que vão ser importantes para a vivência daquela criança fora da escola. Para que ela não entre numa dívida no banco, para que ela não abra um negócio que com 2, 3 meses vai fechar, porque ela não sabe coisas básicas de empreender. E tudo isso é importante. Muitas vezes até os direitos dela, né? Isso. Eu ouvi e falo, né? Tem uma pergunta aí, de repente, pro pessoal que tá aí assistindo a gente aí, pode entrar aqui e comentar. Você teve aula sobre alguma coisa em relação à Constituição? Eu nunca tive isso. Não tenho. Eu, na verdade, né? Eu vim do ensino muito precário, né? E eu fui descobrir que existia essa coisa chamada Constituição Federal, que é de 1988, quando eu já estava no ensino médio. Quando, na verdade, deveria ter tido lá, ó. Quando eu estava no ensino fundamental ainda, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano. Hoje o aluno jovem ele não tem noção dos seus direitos e dos seus deveres como cidadão, né? Que isso também é importante. A gente precisa trazer para dentro da escola coisas que vão gerar autonomia para aquela criança, para aquele adolescente que está estudando ali. Aula de música, cozinha, educação financeira, direitos e deveres, né? Eu já tive aula de cidadania. Eu tive... Era outro nome. OSPB. Organização Social Política Quando Brasileira. se fala de ensino em tempo integral, eu vou ampliar agora isso. E eu falo muito disso. Eu sou casado, você também é. Eu sou pai, você também. E a gente precisa reconhecer que na criação dos filhos a gente acaba sobrecarregando nossas esposas. Sim. Não tem jeito. Demanda muito mais tempo das mulheres do que de nós homens o cuidado com as crianças. Sim. Então você imagina para uma mulher que não tem condição de pagar alguém para ficar com o seu filho, como é que ela faz para trabalhar? Não tem como. E quando se fala de mãe solteira é pior ainda, Reis. E a gente precisa trazer esse debate, essa discussão para a mesa, porque é a nossa realidade. A gente encontra isso aos montes no dia a dia e a gente não pode tampar os olhos, a gente precisa cuidar. Ah, mas é algo complexo. Mas o complexo também se debate para que seja resolvido. Quando você coloca uma criança dentro de uma escola com ensino em tempo integral, tu dá a possibilidade da mãe trabalhar. Porque ela vai deixar o filho dela num local que, além de estudar, ele vai ter alimentação, ele vai ter cuidado, às vezes a alimentação melhor do que ele tem em casa, e você vai dar a possibilidade para essa mãe sair para trabalhar. E quando ela sai para trabalhar, se ela for casada, ela aumenta a renda da família, porque vai somar com a do marido. E se ela não for casada, for uma mãe solteira, ela traz renda para dentro de casa que não tem. Então a gente resolve um problema social. A gente forma uma criança que vai se tornar um adulto melhor, com mais entendimento, com a formação mais plena, e a gente resolve, ou pelo menos ameniza, a dor de uma família que não tem nenhum tipo de recurso. Não só isso, né, Sandro? Mas a gente verifica também que a criança, né? Quando ela tá lá, ela estudou lá de 8 da manhã até as meio-dia. Muitas vezes a criança chega em casa, ela não tem um almoço, não tem uma refeição. É isso. Muitas vezes essa criança chega em casa, a mãe tá trabalhando, e às vezes a gente vê a criança, uma de 12 anos, cuidando da de 9, ou uma de 9 cuidando com a de 7, porque ela não tem outra... Ah, mas é abandono de capaz? Não, muitas vezes ela não tem outra opção. É necessidade. Ela tem que trabalhar ali por uma questão de necessidade para trazer o arroz com feijão para casa. Para ter pelo menos o mínimo, né, Reis? E essa criança, quando tá ali, principalmente os mais pobres, os mais necessitados, que moram em locais
né, sensíveis, seja dominada por milícia, seja dominada por tráfico, e as crianças ficam ali, ó, facilmente sendo aliciáveis, né, pelo poder paralelo. E eu acredito que o ensino integral, nesse ponto aí, já retira a possibilidade da criança ter esse contato diretamente, ser aliciada pelo poder paralelo. Isso é muito importante, bem, inclusive impacta, você falou sobre o que? Da segurança pública. Eu concordo contigo, porque a gente tira a criança de um ambiente onde ela só vai ter referenciais negativos e coloca ela para dentro de um ambiente onde ela vai ter um direcionamento. Sim, claro. Porque tu imagina, a criança está ali convivendo, tá com esse tempo ocioso, cheio de energia para extravasar. Vai para a rua, vai procurar locais onde ela possa extravasar. E para a gente direcionar, né, na verdade, para as nossas crianças serem direcionadas para ambientes negativos e ruins, a gente não precisa fazer força nenhuma, Reis. A gente precisa fazer força o contrário, para trazer elas para um ambiente positivo. E é uma responsabilidade nossa que a gente precisa ter. Não dá para ficar jogando de lado, tratando de qualquer forma. É preciso assumir essa responsabilidade. É verdade, tem que trazer as crianças. Agora, indo pro outro lado deles, você que é um grande empreendedor aí, empresário aí do município, o que você acha aí, como você acha que o poder público tem lidado com, principalmente o pequeno, tá? Vou tratar do pequeno empreendedor, não vou falar do grande empreendedor, que a gente sabe que também é muito importante, vamos falar do pequeno empreendedor. Quais as ferramentas que você acha que o pequeno empreendedor precisa para que, de fato, ele monte o comércio dele ali e não quebre no mês seguinte? Então, Reis, o que acontece? A gente entrou num período de muita glamorização, né, do empreendedorismo. Sim. Sou empreendedor, e não é que isso seja negativo não, tá? Isso é positivo. Quanto mais pessoas empreendendo, mais gera receita, isso é ótimo. Só que a gente precisa de cuidar de como isso é feito. Por quê? Tem muita gente empreendendo porque está faltando emprego. Sim, é a economia informal, né? E é um empreendedorismo de necessidade. Eu não consigo emprego, não tenho um lugar para trabalhar, vou morrer de fome. Vou fazer o que eu sei fazer aqui e vender. Bater de porta em porta, divulgar pela internet, eu vou dar um jeito. E esse empreendedorismo de necessidade, ele é perigoso. Porque muitas das vezes é uma pessoa que, se não está endividada, está entrando em dívida, ou não tem dívida, mas também não tem recurso, não tem reserva, e ela acaba investindo o que não tem em um empreendimento que ela não sabe como começar, por onde começar, como dar continuidade. Ela cria esse empreendimento, toca por um tempo, daqui a pouco ela quebra. Então a pessoa que não tinha dívida ou que já tinha, sai endividada ou sai com mais dívida do que já tinha. Entrou pior do que já estava. E acaba sendo negativo. Então o que a gente precisa fazer? É orientar, dar possibilidades para essa pessoa conhecer caminhos para que ela possa empreender de forma segura. E isso tem que ser amplamente divulgado. Não dá para colocar numa salinha e esconder de forma que ninguém tenha acesso, só para dizer que tem. Você tem que explanar isso na cidade de forma acessível. A gente tem muitas pessoas na cidade, eu apoio muitas, que criam feiras independentes. Na maioria das vezes, mulheres. Né? São feiras de empreendedorismo feminino. Tem feiras de empreendedorismo feminino de mães solo ou de mães PCDs, né? Que precisam dessa oportunidade de divulgação de seus negócios, de network, de ter como mostrar o que elas vendem, o que elas produzem. Isso também é um outro caminho, né? A pessoa que está empreendendo, o que ela mais precisa é de apoio, de incentivo. E muitas das vezes, o poder público acha que incentivo é dinheiro. E não é. É acesso a conhecimento. Que às vezes falta. Às vezes a pessoa não tem um planejamento. A pessoa tem às vezes uma boa ideia, mas falta um profissional, né? E virar e falar isso. E uma das coisas principais, né? Legalização. Isso. Muita gente acaba trabalhando na informalidade, não porque quer, mas simplesmente por não conhecer. Mas vem cá, mas como eu faço para conseguir um alvará? Até com quem eu falo? Porque isso é muito fácil para aquela pessoa que de repente já tem uma certa formação, já tem uma experiência, a pessoa sabe os caminhos. Mas é a pessoa que de repente acabou de perder o emprego agora, e às vezes a pessoa não sabe nem como vai abrir um MEI. Eu quero abrir um MEI, um microempreendedor individual, a pessoa não sabe. Vai lá, pensa, nossa, será que é muito caro? Quanto eu vou pagar?
e não sabe. Às vezes a pessoa quer lá, e a pessoa, principalmente, além de não saber, muitas vezes a pessoa não tem noção, né? De que dentro da legalização, dentro da formalidade, essa pessoa tem mais acesso a créditos, tem acesso a programas de incentivos, muitas vezes consegue, né, comprar através de cooperativas, conseguindo um preço mais acessível, né, para conseguir concorrer de forma mais equitativa. Então isso é bem interessante. E outra, Reis, falando agora especificamente do poder público, não que esse tema anterior que eu já havia falado não seja, mas o poder público precisa abrir a cidade de forma que mais pessoas venham consumir aqui. Ou que os próprios queimadenses consumam aqui. Evitar criar estratégias para trazer público para o comércio local. Vou te dar um exemplo, e eu sempre converso com o Max sobre isso, que eu achei foi genial isso que ele fez. Queimados era uma cidade fechada. Era difícil o acesso de Ausch para cá, de Engenheiro Pedreira para cá, que são cidades próximas, né? Falar cidades porque são grandes. Sim. Com grande público que poderiam vir para cá comprar. O que ele fez? Ele abriu as estradas que ligam a Ausch e Engenheiro Pedreira para ter um acesso melhor a Queimados. Então fica mais fácil a pessoa vir de Engenheiro Pedreira para o centro de Queimados do que ela ir para Nova Iguaçu. De Ausch para Queimados do que ela ir para Nova Iguaçu. E existe outro tema que tem que ser trabalhado, que quando a gente fala de turismo, as pessoas, a gente precisa assim, combater a ignorância. Eu preciso falar dessa forma, não tem outro jeito. Vou te dar um exemplo. Postei um vídeo meu falando que eu estava caminhando na orla do Fanchen. Foram me criticar. Como que Queimados tem orla se não tem praia? Cara, a gente pode criticar, mas a gente não pode ser idiota. Orla significa beira, margem. Não está relacionado diretamente à praia. Pode ser, inclusive, de um rio. Exatamente. A mesma coisa quando a gente fala de turismo. Nem todo turismo precisa ser um cartão postal. Existe o turismo financeiro, o turismo comercial. E nós precisamos incentivar isso dentro da nossa cidade. Para que outras pessoas de outros locais queiram vir para dentro de Queimados para consumir aqui. E, claro, partindo do princípio que é o maior empregador da cidade, que é a prefeitura, coloque pessoas de Queimados para trabalhar aqui. Não tragam centenas de pessoas de fora para ganhar o nosso dinheiro e gastar na cidade deles. A gente precisa focar isso para dentro da nossa cidade, porque a nossa cidade tem pessoas capacitadas para ocupar cargos que estão vindo pessoas de fora para ocupar. Você falou essa questão aí, né, de ter aberto, né, do ex-prefeito aí, agora deputado Max, aí ter aberto as vias de acesso para a cidade. Eu me lembro quando, há muito tempo atrás, né, quando foi inaugurado o Bob's aqui, Sim. em Queimados, que foi uma sensação. Cara, eu morava justamente ali em Ausch, eu vim de bicicleta com os amigos, cara. Chegamos lá, uma fila do caramba, muita gente, todo mundo querendo experimentar aquele milkshake. E é interessante, quando você abre a cidade, quando você coloca comércios atrativos, né? E a partir daí a própria população, não somente aquela do município local, mas pessoas de fora, né? Que moram bem próximo ali, que às vezes é muito distante em Nova Iguaçu. E talvez ali para Zona Oeste, ou ele pro Shopping Grande Rio, não. A pessoa vem aqui, você torna um ponte, a pessoa para ali, toma um milkshake, come um hambúrguer ali. Fazer Queimados, aí eu volto pro esporte. Grandes eventos esportivos trazem pessoas de outro município para dentro da cidade. E essas pessoas vão consumir aqui, Reis. A gente precisa parar de resolver os problemas de trás de uma mesa e ir pra rua. A gente não pode aceitar uma gestão, um líder que se esconde de problema. Porque não dá, uma cidade não pode ser governada de trás de uma mesa. A gente precisa sentar numa mesa em alguns momentos, mas a gente precisa estar na rua para entender as deficiências que estão acontecendo. E isso não é crítica de A ou B. É para qualquer gestor que estiver de frente da cidade. Porque você só conhece a dor de uma cidade quando você está tendo contato com as pessoas da cidade. Vou te dar um exemplo. Queimados virou um canteiro de obra. Sim. Isso foi horrível. Isso não foi positivo. E vou te explicar por quê. Você vai fazer uma obra na tua casa, uma reforma.
Você vai fazer uma reforma na sua casa. Você vai quebrar a sua casa toda de uma vez? Não. Cômoda, cômoda. Não tem como. Vou começar pela cozinha. Quebra a cozinha, termino a cozinha, vou para a sala. Quando você destrói uma cidade toda de uma vez, o maior prejudicado disso é, primeiro, a mobilidade urbana. Já atrapalha. Se você atrapalhou a mobilidade urbana, você já atrapalhou o acesso. As lojas vivem empoeiradas, então os seus produtos estão sempre sujos. E outra, você não se sente confortável em passear num local onde tudo está destruído, tudo está com obra. Você quer passear, se desestressar num ambiente mais tranquilo, mais confortável. Então você sai daquele ambiente. Conclusão dessa questão de Queimados ter se tornado um canteiro de obras. Vai no centro de Queimados, parece uma cidade fantasma, tudo fechado. Então, as coisas, uma gestão, principalmente se tratando de fomentação do comércio local, não pode ser uma gestão com atos imediatistas. Tem que ser pensado a longo prazo, a médio prazo. Qual prejuízo e qual benefício isso vai trazer para a cidade daqui a 1 ano, daqui a 4 anos? Tem que ter um planejamento que não houve e atingiu Queimados de forma muito forte. Sem contar a indústria com 600 empregos que fechou, outra com 400 e por aí vai. A gente sabe, né? Quando você... A gente já conversava antes já, quando você resolveu partir para essa empreitada aí, que é ser pré-candidato aí, com certeza aí todo pré-candidato a prefeito quis você do lado. Opa, quero o Alessandro. Aí essa pergunta vai se desdobrar em 2, tá? Primeiro, qual a sua avaliação da gestão atual, municipal, né? Seja dos vereadores, seus futuros colegas aí na Câmara, seja dos secretários e do chefe do executivo. E a segunda, o que te levou a escolher ir para o lado Max Lemos? Olha, eu acho essa gestão atual muito displicente. É uma gestão que não procura saber uma realidade, ou tentar colocar isso de forma bem leve, para não ser muito agressivo, não ser muito incisivo. É uma gestão que não respeita aqueles que fazem a cidade. Porque muito antes de entrar qualquer prefeito, tem pessoas aqui que lutam muito para o desenvolvimento da cidade. É uma gestão que deixa o problema acontecer para depois ir resolver. Não tenta antever se aquilo vai dar algum problema ou não. E sabe, ô Reis, tem pessoas aqui em Queimados que lutam todos os dias. E a gente não está falando de 1 mês, 1 semana, 1 ano, 2 anos, de uma vida toda para que Queimados se desenvolva e não está sendo respeitado. Está sendo deixada de lado. É uma gestão que confunde governabilidade com governança. Não tem habilidade para governar uma cidade, que é governar através da força, através da imposição. E com isso, assim, a Câmara de Vereadores acabou indo junto, acabou surfando nessa onda, se aliando ao Executivo, não todos, que nós temos um grupo que não aceita isso, mas os que aceitaram acabaram deixando que isso se instalasse na cidade e se perdurasse. Então a gente vê assim, eles vão, fazem o que eles acham que tem que fazer e se der problema depois, talvez eles voltem para corrigir. E não é o tipo de gestão que eu gosto. O tipo de gestão que eu gosto, que eu acredito, é a gestão que está de frente, que vai lá saber. Tem uma barraquinha que vende doce ali, mas ela é importante, porque é um camarada que está ali no dia a dia. Então eu preciso saber, se eu cavar um buraco na frente da loja dele, o quanto ele vai ser prejudicado. Para a gente chegar no meio termo, para que eu consiga fazer o que é preciso fazer, mas que ele não seja tão atingido. Então acho que faltou esse contato, essa parte de governar com habilidade.
E quando você me pergunta por que eu escolhi fazer parte do time Max, eu vou te dar um pequeno motivo que já me envolve diretamente. Quando eu era criança, né, até hoje meus avós moram beirando a linha do trem, do lado de lá da GAN. Né, Dona Branca ali, mas beirando a linha do trem. Quando eu queria ir para casa dos meus avós, que são pais da minha mãe, eu tinha que ir andando, né? Porque minha mãe não tinha carro na época, meu pai na escala na polícia militar. Apertada. Complicada. Eu escolhi ser do time Max porque quando nós queríamos ir para lá, a gente tinha que passar um pontilhão. E no pontilhão passava uma pessoa de cada vez, com água da linha de trem caindo na cabeça, e que do outro lado não tinha nem escada para você subir, era lama. Caramba. E que se chovesse, você subia aquilo com risco de deslizar e cair. E sem contar as inúmeras pessoas que eu vi caindo no valão, porque um esbarrava no outro e derrubava. A rua, em frente à escola, em frente à GAN, não era asfaltada, tinha um rio, que a gente está falando de qualquer chuva. Não estou falando de chuvas atípicas, não. Qualquer chuva fazia aquele valão encher, a ponto de, nas poças d'água na rua, ter mussum. Caramba. Quantas e quantas vezes eu precisei de madrugada com os meus pais para a escola, sabe para quê? Tirar lama para poder ter aula no outro dia. Então hoje nós temos um túnel, famoso buraco do Max. É isso aí. E só é chamado de buraco do Max porque foi ele que fez, que melhorou a mobilidade urbana. Fecha aquele túnel uma semana que você vai ver o caos que a cidade vai virar. Fecha ele um dia que tu vai ver o problema que vai dar na cidade. Hoje eu tenho um rio canalizado que desde que foi canalizado nunca mais transbordou. E é esse o tipo de política que a gente tem que trazer para a cidade, Reis. Que façam obras e investimento de grande impacto. Que não se limite a reformar o que está pronto e nem terminar. A gente precisa transformar a vida das pessoas de forma efetiva, eficiente. Eu estou falando do meu exemplo, não é para ser egoísta, não. Eu estou falando de uma coisa que ele fez, de tantas que foram feitas na cidade que transformou a vida de muitas pessoas. Aquele rio atinge diretamente toda aquela região. A GAN só existe porque aquela obra foi feita. Eu tive a ideia, se você botar no Google, a fachada do GAN Festas, o GAN Festas foi feito simultaneamente com aquela obra. Aquele pedaço de rua, onde tem o GAN Festas, não transitava ninguém, porque era tanta lama que uma parte chegava a ser gramado ali e o resto você não tinha como passar. Hoje você chega em Engenheiro Pedreira por aquele caminho. As pessoas correm, fazem caminhada, andam de bicicleta, brincam com seus filhos naquela rua. Após isso, eu sentado naquele guarda-corpo do rio, eu via tantas pessoas praticando atividade física que eu tive ideia de fazer a GAN, academia ali. É bacana. Um dia à noite, eu sentado olhando, eu falei, cara, isso aqui virou um ponto de atividade física. Vale o investimento de trazer uma academia para cá. Porque aquela obra foi feita. E foi feita pelo Max. O Max, ele faz obras de grande impacto para a cidade. E se tem um problema, ele encara. Ele não se esconde. Então, eu não posso ser liderado por alguém que se esconde. Eu preciso ser liderado por alguém de coragem. Porque é o meu jeito. Quando eu tenho um problema, eu vou para cima. Eu não me escondo. Então o meu líder precisa ser da mesma forma. Não me arrependo de fazer parte do time Max. Nós vamos voltar para liderar essa cidade. E Queimados vai sim voltar a dar certo. Não só com o Max, mas com o Alessandro Gun também. Ó o cara aí fazendo merchan aí, ó. Tá certo, né? Tem que falar de si mesmo. Alessandro, só ver aqui rapidinho. Recebendo mensagem aqui. Tem que dar uma olhada. Alessandro, a gente voltando aqui, né, pra questão de... Voltando lá no começo, quando a gente falou sobre a questão religiosa, a gente sabe que hoje a questão política, essa polarização, seja de direita, de esquerda, a religião,
pentecostal, sobretudo, tá? Ela se apropriou de um certo discurso, onde parece que ficou uma coisa assim, uma coisa do bem, outra coisa do mal. A direita é cristã, a esquerda é o anticristo. E a gente bem sabe que nem sempre, ou na verdade, de fato, isso não se traduz em verdade. Como você acha, você que professa a fé cristã, tá? É conservador, seus costumes, mas como você acha aí que essa questão de política e religião, essa mistura, atrapalha o cenário político? Olha, eu não vejo o problema da religião se misturar com política, tá, ô Reis? Vou te explicar por quê. A religião é algo que está dentro da sociedade. Se está dentro da sociedade, tem o direito e o dever de fazer parte das decisões tomadas pela sociedade. Eu só acho que a gente precisa separar o que é o empírico do que é o real. Do que é o racional, desculpa. O empírico do racional. A gente precisa materializar algumas coisas. Então, as pessoas do meio evangélico, do meio religioso, que queiram entrar na política, tem que ser pessoas que estejam preparadas para isso. Porque a diferença do pastor que foi chamado para estar à frente de uma igreja, cuidando de um rebanho, para o cara que foi chamado para estar à frente de uma cidade, à frente de um cargo público. São preparos diferentes, são condutas diferentes. Apesar que dos dois cuidarem de pessoas, mas são de formas diferentes. A base de um é a Bíblia, é a fé, e a base do outro são leis, são projetos, né, são outras atribuições. Então eu acredito sim que a religião precisa estar dentro da política, mas não de forma empírica, de forma política real. Não pode ficar achando que a fé vai conduzir a política. Mas muitas vezes se mistura, né? Inclusive a gente verifica aí em diversos locais, tá? Por exemplo, a gente vê muito todo prefeito, todo gestor, muitas vezes ele faz um culto. Um ano, vamos chamar a atriz aí, Aline Barros, para cantar. Mas eu nunca vi, tá? Fazer numa praça pública para as religiões de matriz e afro. Já viu alguma por aqui? Não, aqui em Queimados, que eu me lembre, não. Então, nesse aspecto, você não acha que a religião, muitas vezes, ela acaba contaminando esse ambiente político, uma vez que, de fato, os cristãos são maioria esmagadora, seja aqui no município, seja no Brasil. E, de fato, a política ela é feita para todos, e não para um grupo, não para a maioria. Senão, o homem hétero, branco, cristão, de fato, ele vai dominar aquela sociedade como um todo, ao passo que aqueles que não professam a mesma fé, muitas vezes se sentem excluídos. Então, não é importante, muitas vezes, abrir, fomentar, incentivar, não incentivar que a pessoa participe da religião A, B ou C, mas sim gerar instrumentos para a pessoa que professa aquela fé, ela possa ter ambientes, ter meios, ter atrativos culturais, religiosos, para que ela faça aquilo da melhor forma. Eu concordo. Eu acredito que tem que ter o mesmo espaço. A gente não pode monopolizar a fé das pessoas, né? Fazer com que todo mundo se enquadre naquilo que você acredita. Eu professo uma fé, eu vou participar dos cultos da fé que eu professo. Mas eu não posso impedir que outras manifestações religiosas aconteçam. E se eu dou espaço público para que uma aconteça, eu tenho que dar espaço público para que outras aconteçam também. Eu não posso ter um tipo de política de segregação, de exclusão. Que aí eu volto naquilo que eu falei lá no início. Eu vou estar até fugindo daquilo que Jesus falava. Eu não posso segregar. A gente tem que dialogar, tem que transitar pelos diferentes ambientes, conversar, dar espaço, fazer com que as pessoas se manifestem. Eu não consigo, Reis, me imaginar oprimindo alguém por ser de uma religião diferente. Não é o meu jeito. Podem discordar, né? Eu também não fujo dessa pergunta. Você até falou, Alessandro, tem algum problema falar sobre religião? Não, eu não tenho problema de falar sobre isso. Você tem amigos de outra? Tenho vários amigos, funcionários, pessoas que me ajudam na campanha, na pré-campanha, que acreditam no projeto, que convivem comigo. Porque existem coisas
que estão além da religião. O caráter da pessoa não é atribuído à religião que ela professa. Em qualquer ambiente, não só religioso, mas social também, vão existir pessoas boas e pessoas ruins, gente. Você falou de direita e esquerda. Também. Na direita vai ter gente boa, vai ter gente ruim. Na esquerda vai ter gente boa, vai ter gente ruim. E na religião é a mesma coisa. Então, assim, tenho amigos, funcionários, gente que trabalha comigo. E eu, como ser humano, com a sensibilidade que eu tenho, eu não consigo me ver excluindo essas pessoas que convivem comigo do meu meio de convívio por elas serem de uma religião diferente. Beleza. Opa, agora você falou aí direita, esquerda, a gente conversando aí, né? O cenário político atual, aquela questão lá do Nicolás Maduro, né? Uma eleição possivelmente fraudada, onde a maior parte dos países aí já se posicionaram, achando que... Enfim, né? Duvidando, colocando em xeque o sistema eleitoral venezuelano. E, obviamente, isso reacende a polarização política aqui. Eu vou te fazer uma pergunta aí. Você é de direita ou você é de esquerda? Sou queimados. Pô, cara ensaboado. Não é questão de ensaboado. É porque quando a gente escolhe um lado, a gente limita. E eu não gosto de ficar limitado, porque isso pode atrapalhar o que eu posso fazer pela minha cidade. Existem projetos que são da esquerda que vão ser importantes para Queimados. Mas existem também projetos da direita que são bons e também vão ser importantes para a nossa cidade. Hoje eu faço parte do Podemos. Partido leve, é um partido de centro-direita. Eu me sinto muito confortável em fazer parte dele. Mas eu não posso limitar as minhas opções que podem beneficiar a nossa cidade, gente. Tá certo. A gente está falando de ensino em tempo integral. É um projeto que vem de Brizola e Darcy Ribeiro. Tendencioso para a esquerda. PDT. E como é que eu posso falar que um projeto desse é ruim, vai ser negativo para a nossa cidade? Inclusive foi abandonada, né, pelos outros governos. Também tem a escola cívico-militar. Direita. Que também é positivo. Então, assim, como é que eu posso limitar? Não. Recebi projeto aqui da escola em tempo integral, não vou colocar, não vou aplicar, vou deixar um monte de criança um tempão na rua, com o tempo livre, porque a origem é da esquerda. Eu não consigo, não dá. Eu sou um cara, como eu te falei, eu sou um cara amplo para diálogo. Eu não limito por crença, por status sociais, por ideologia política. E te junta todo mundo e conversa. E te junta todo mundo e avança. Eu tenho, acho que, um pensamento muito executivo em relação a isso, né? Eu não limito a nicho. O meu foco, o meu, assim, topo de decisão, né? O que está no teu topo, Alessandro, para você ser político? Qual é o teu foco máximo? É o ser humano. Qual é o seu foco? De quem você quer cuidar? De qual área você quer cuidar? Eu quero cuidar do ser humano. O ser humano não se limita. Né? Não existe direita, esquerda, religião. E não existe regra para o que é humano. Só pode ser dessa forma. Só pode ser dessa religião. Só pode ser dessa ideologia política. Só pode ser desse estado social. Não existe isso. A gente vai estar defendendo uns e excluindo outros. Eu não vou. Eu tenho meus princípios. Eu tenho os meus fundamentos. Mas não deixo de dialogar e receber ninguém por causa disso. A gente verifica aí, né, cara? Eu posso dar exemplo de aconteceu com muitos amigos aí, onde inclusive pessoas botavam na rede social achando isso bonito. Que se você não arrumou uma briga, não deixou de falar com um amigo ou com um parente por defender, seja botar o nome direto, Lula ou Bolsonaro, você não fez a campanha direito. Eu falo, opa, mas espera aí, cara pálido, por que a gente tem que, por divergência política, a gente precisa brigar? Precisa parar de falar, precisa ser inimigos. Na verdade, o princípio básico, né, da democracia é o diálogo, né? E a gente verifica que essa falta de diálogo hoje entre direita e esquerda, onde uma pauta proposta pela direita, a esquerda sempre tende a dizer que é ruim. E uma pauta proposta pela vice-versa, né? Pela esquerda, a direita vai falar assim, não, isso aí é péssimo, isso não é bom. Quando, na verdade, eles esquecem do principal fundamento democrático, é o diálogo, né? E isso vai além, a falta de continuidade de projetos. Porque se um projeto vem de outro, eu não dou continuidade a ele. Os CIEPs. E isso atrapalha o desenvolvimento, porque a gente nunca tem um projeto
contínuo. Quando ele tá começando a ser estruturado, começando a dar certo, ele é cortado. Aí a gente fala, Alessandro, eu sou anti-Lula. Lula é presidente, ele quer injetar em Queimados. Eu vou falar que eu não quero? Construir um hospital. Vou construir um hospital e dou garantia que o governo federal vai manter. Eu não quero. Assim como também quando o Bolsonaro era presidente. Eu quero fazer por Queimados e também não quero. Escola cívico-militar, né? Não, sai pra lá porque eu sou de outra ideologia. Não tem como. Isso é ruim. Não dá. Eu acho que tudo aquilo que é bom, seja de qualquer ideologia que for, eu acho que a gente precisa absorver. Tem que se aproveitar. Verificar se isso é bom. Isso é bom pra todos, isso é bom pra maioria. Ok, traz pra cá. Vai trazer investimento na segurança, na educação, criação de empregos, enfim. Na saúde, principalmente. Traz pra cá. São coisas muito boas. Ao passo que E eu digo uma coisa, né? Seja o cara da esquerda ou o cara da direita, independente da ideologia, ele acaba sendo beneficiado. E as pessoas que convivem comigo, lá no grupo, tem gente que é de esquerda. Aí eu chego numa casa, tem adesivo do Lula. Aí eu chego na outra casa, tem adesivo do Bolsonaro. Só que comigo eles não entram nesse mérito. Eles convivem comigo e veem que pra mim, o meu tratamento com eles não vai fazer diferença. E as pautas que nós levantamos, tá além disso. Tá além disso. Independe de qual lado você tá. Porque vê que é algo voltado para a sociedade. É algo voltado para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano. Então eu não posso perder tempo debatendo qual é melhor, qual é pior. Porque eu sou muito prático, eu sou muito resolutivo. Se eu fico debatendo isso, eu estou deixando de resolver algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então a gente está muito tempo discutindo isso, né? Eu lembro de campanhas anteriores, eu criança via, era um debate político muito mais voltado para projetos do que para lado. Exatamente. O que você vai fazer? Por que isso é importante? Agora a gente só fica debatendo, a pessoa às vezes não procura nem saber, já invalida algo por ser de um lado que ele não acredita. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar. Eu acho que a volta da credibilidade política passa muito por isso também, sabe? Acabar com essas extremidades, que os dois extremos são negativos para a nossa sociedade. Então, são questões que a gente, quanto político, precisa cuidar. E outra, a maioria dos políticos que levantam uma bandeira se falando de eleição municipal, eu sou de direita, é só para surfar uma onda. A direita tá na moda, né? É só para surfar onda. É só para poder agariar os votos daquele público que é de direita. A esquerda já não tem tanto isso, não que não aconteça, mas porque já tem um tempo. E hoje, na verdade, a esquerda, se tratando de Queimados, até acaba apanhando mais do que tendo benefícios. Mas a direita não, tem muita gente que tem um discurso, mas não tem a prática, mas se diz de direita só para angariar votos. Acho que também, assim, o discurso furado, a população assim como vê. a gente também tem o eleitor, né? Sim. Assim como a gente tem a gente fala muito, o famoso comunista aí, ó, de iPhone. De iPhone, sim. A gente também tem aquele cara que é de direita, se diz conservador, mas que, bom, usa drogas, Tem princípio nenhum, gente. para mulher, usa arma, dá tiro pro alto, enfim. Esse cara tá sendo de direita? Não. Aquele outro cara tá sendo de esquerda? Não tá. Não. Antes de tudo, na verdade, ele não tá sendo cidadão. Antes do cara pensar em ser de direita e ser de esquerda, ele tem que pensar como eu, como cidadão, posso trabalhar para construir uma sociedade melhor, mais justa, mais digna. E, de fato, a sua ideologia política é irrelevante. Passa a ser irrelevante em relação a isso, porque seja qualquer um desses polos que esteja no poder, você, como cidadão, vai fazer a sua parte. E hoje cada cidadão esquece de fazer a sua parte. Reis, a moça que mora lá dentro, 5, 6 filhos, que não tem o que comer, não sabe o que vai almoçar. Tu acha que ela quer que eu chegue lá com o discurso que eu sou de direita ou que eu sou de esquerda?
Ela não tá nem aí pra isso. Ela quer saber o que vai ser feito pra melhorar a vida dela e dos filhos dela. Não me interessa se você vota no Bolsonaro, se você vota no Lula, se você vota no Ciro, se você vota naquele padre maluco lá, Kelman, né? Qual o nome? Kelman. Pra ela não faz diferença, Reis. Porque ela tá passando fome, ela tá passando necessidade, ela quer algo que vai resolver a vida dela. E é isso que a gente tem que se preocupar. Betinho falava, quem tem fome tem pressa. Não é isso? Então a gente não pode... Cara, não dá, assim, pautar uma reunião para debater que um é bonito, que o outro é feio. Não, a gente tem que pautar uma reunião, uma conversa em questões resolutivas que vão trazer uma solução. Então não dá, assim, direita, esquerda, quem quer debater, fique à vontade, mas eu não vou. Eu não vou. É a minha linha de raciocínio. Não, sim, eu achei bem interessante que você se posicionou. Ele quer que antes, mas não ficou em cima do muro. Não. Você falou, de fato, olha só, essas pautas eu acho interessante e essas também. Eu sou a favor daquilo que é bom para todos, independente se é de direita ou se é de esquerda. Maneiro, muito bacana. Embora seja cristão, conservador nos costumes. Quando eu falo defensor da família, obviamente, eu acho que ninguém se opõe a isso, que defender a família, que a família é a base da sociedade e que a religião é uma coisa que regula isso, que norteia esses valores, e a questão de ideologia política, direita, esquerda, fica para escanteio. Bom, gente, está chegando aqui ao final aí do nosso podcast, nosso amigo Alessandro aí, queria que você deixasse aí um recado aí para a galera aí que está assistindo a gente, para os seus amigos, para os seus futuros eleitores aí. Agradecer por tudo que vem sendo construído, né, Reis? Eu tô na rua aí, batendo papo, apresentando o que eu penso para o futuro, projetos. Já tem mais de um ano. Desde que acabou a eleição para deputado, na verdade eu já comecei a fazer isso, porque eu acreditava e acredito que eu tenho uma missão, que eu fui chamado para algo, e eu agora me despi do medo que eu tinha e me vesti de coragem para poder encarar isso, porque é um desafio muito grande, né? As pessoas me perguntam, Alessandro, você tem a sua vida, você tem seus negócios, por que tu resolveu entrar na política? Porque como a gente falou lá no início, eu sou filho de um policial militar, filho de uma professora, eu nasci e vivo até hoje na mesma rua, tudo que eu tenho é em Queimados, meus empreendimentos, o empreendimento dos meus pais. Eu conheci a minha esposa numa escola em Queimados, estou com ela até hoje, casamos em Queimados, eu vivo aqui com ela, com meu filho. Tudo que eu tenho foi Queimados que me deu. Tudo que eu construí foi porque Queimados me permitiu construir. Então hoje eu preciso e tenho o papel, o dever, a obrigação de fazer por Queimados tudo que Queimados fez por mim. De devolver para Queimados tudo que Queimados me deu. Eu tenho um compromisso e uma responsabilidade com a minha cidade. Porque Queimados me deu muita coisa, eu não posso deixar Queimados afundar. Eu tenho que, com tudo que eu me preparei, com tudo que eu busquei, com toda a força que eu tenho, ajudar Queimados a se reerguer. Então é um compromisso meu com a minha cidade que me deu tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, a minha família, tudo isso. Meus negócios. E respeitando aquilo que eu aprendi com os meus pais. Que graças a Deus, ao longo da vida, a vida foi melhorando. E eu sempre observando, estando junto com eles, para entender a forma que eles faziam isso. E sempre foi através do trabalho, do esforço. Quantas e quantas vezes eu vi meus pais abrindo mão de final de semana, de lazer, de comprar coisas para eles, para investir naquilo que eles acreditam. E é dessa forma que eu faço, Reis. Eu abro mão de muita coisa que poderia proporcionar o meu bem-estar para lutar por aquilo que eu acredito. Então eu resolvi sair de uma zona de conforto para ir para uma zona de desafio. Bacana. Não só por mim, mas também pela minha cidade. E eu sinto a cada dia que eu estou exatamente no local que eu sempre deveria estar. Eu sinto que assim,
É isso que você tem que fazer na tua vida. Você foi chamado para isso. Os gregos chamam isso de parnassá, né? Que é a voz da alma. É o chamado que você tem de dentro. E é isso que eu quero. É isso que eu acredito. E é isso que eu vou buscar. As eleições estão chegando. A partir do dia 16 de agosto começa a campanha. E eu espero que a população observe o que foi feito antes. Não durante a campanha. Quem é a pessoa fora, o que ela já faz, os projetos que ela tem, o que ela construiu para melhoria e desenvolvimento da cidade. E outra, não negociem com quem não tem nada a perder. É perigoso. Veja o que a pessoa é, quem a pessoa é. Né? Não faça negócios com aventureiros que vão entrar e sair sem ter nada para perder. Acredito em mim, acredito no Max e acredito que Queimados vai voltar a dar certo. É isso aí. Você falou, só pegando o gancho aí final, né, no que você falou, como sempre falava antes, né, eu entendo que a política é uma ferramenta para que o mandatário do cargo eletivo, ele possa transformar, mudar a vida das pessoas. E não para que ele mude a sua própria vida. E isso é uma coisa que é muito interessante, né, que a pessoa analise propostas, veja quem é quem, veja a vida da pessoa, sobretudo fora do período eleitoral, o que ela faz, o que ela trabalha, do que ela vive, né? Porque muitas vezes essa pessoa aí já está acostumada, viciada naquele cabidão de emprego ali, literalmente mamando nas tetas aí durante 3, 4 anos e ainda tem a cara de pau de pedir voto. E acaba se perpetuando no poder, né? É exatamente isso. Mas aí, galera, Alessandro, satisfação imensa, tá? Ter você aqui de novo. Pedir pra galera aí que ainda não se inscreveu, se inscrever aí, dar um like, compartilhar aí, meter um comentário que a gente vai respondendo aí na medida do possível. E é isso aí, tá chegando ao final, mais um Careca de Saber com o Alessandro da GAN. Tamo junto aí. Valeu, e até parceiro. a próxima. Obrigado pelo convite. Tamo Valeu, junto. time GAN.